Você já parou para pensar onde você tem vivido? Será que você está no passado, revivendo histórias? Ou será que você está no futuro, pensando prever o que vai acontecer, olhando lá para frente? Ou talvez você esteja aqui no presente, realmente vivendo cada instante. No vídeo de hoje, eu e a Lu, nós vamos falar sobre a forma como nós utilizamos o tempo e como isso impacta na nossa vida. Então, fica com a gente para refletir junto com a gente sobre este tema. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Psicólogas no Divã. Eu sou Daice, psicóloga, e estou aqui hoje com a minha amiga Luciana, que também é psicóloga, uma parceira de muitos projetos. Um tempo atrás, nós assistimos um filme italiano chamado Já Era Hora. E esse filme, ele nos inspirou a falar sobre esse tema, o tema tempo, tempo. Tem algumas pessoas que dizem que o tempo é algo que não existe, mas independente se ele existe ou se ele não existe, eu tenho certeza que vocês já sentiram na pele a dimensão do tempo, seja aquela sensação de que o tempo está passando muito rápido, né? Principalmente essa sensação de que o tempo está passando rápido, ela acontece principalmente naqueles momentos de muito prazer, sabe? Que você está adorando aquilo que você está fazendo, aquele lugar que você está, que a gente queria que o tempo parasse naquele momento, só que ele passa muito rápido, né? Ou também tem aqueles momentos que o tempo parece que não passa, não passa, principalmente quando a gente está fazendo alguma coisa chata, ou quando você tem alguma atividade com um tempo de entrega, parece que o tempo voou, né? Foi muito rápido. Enfim, é, de alguma forma, todos nós já sentimos isso, ou essa sensação de que ele passa rápido demais ou que ele vai lento demais. Eu sempre comento da sensação que eu tenho de que o tempo passa muito rápido, né? Que o tempo está numa velocidade e eu estou em outra. Parece que o tempo está andando muito rápido e eu estou numa câmera lenta. Eu já falei isso aqui em algumas outras vezes. E parece que a gente não consegue acompanhar, né? Vocês já tiveram essa sensação? Lu, você já teve essa sensação? Me fala um pouquinho assim, como que você sente o tempo? O que que é o tempo para você, Lu? Uhum. Bom, primeiro assim, né, Thais, quando a gente escolheu esse tema, né, que a gente foi inspirada pelo filme, que a gente falou, vamos falar sobre o tempo. Isso abre portas, assim, para muitas reflexões, porque a gente poderia falar do tempo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista psicológico, né, que aí entra um pouco dessa coisa, o tempo não existe, mas acho que a gente escolheu falar aqui do tempo cronológico mesmo, né? Que é esse conceito de que o tempo é a maneira como a gente percebe a passagem desses momentos na nossa vida, né? As escolhas que a gente faz para viver aquele momento. A partir disso, né, disso que você está falando, de às vezes ter a sensação de que, nossa, não dá tempo de fazer, né? Eu queria trazer aqui, eu dar esses, acho que, dois pontos para a gente conversar, que na verdade são opostos. E aí, acho que ao longo do vídeo, a gente vai tentando encontrar aí um equilíbrio entre um e outro. O primeiro, que acho que é esse que você falou, dessas escolhas, né, que a gente faz no nosso dia a dia, de como que a gente vai preencher esse tempo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem sim aquelas 24 horas, né, do dia, e a gente acaba escolhendo fazer coisas ou preencher o tempo com essas coisas, né? E aí acho que tem bastante coisa para a gente falar, porque a gente tem sim, às vezes, essa sensação de que a gente não dá conta, porque é uma oferta muito grande, né? A gente tem uma cobrança e a gente tem um outro ponto, que daí a gente vai para o outro posto que eu quero falar aqui, que eu quero trazer aqui para a gente conversar, que às vezes é aquela sensação de que a gente está perdendo tempo, né? Que é
o não fazer. Então, assim, ou eu estou super ocupada e tenho aquela sensação de que, nossa, não deu tempo porque é muita coisa, ou aquele outro momento que fala, nossa, parece que eu estou perdendo tempo, né? Eu não estou fazendo nada, eu estou aqui, não estou produzindo, e até uma certa culpa de achar que a gente está perdendo tempo, como se ele precisasse ser preenchido o tempo todo, né? Então, acho que eu queria trazer um pouco essas reflexões dessa demanda, dessa cobrança, desse não dar conta de tudo que a gente tem que fazer, e esse outro lado que é o não fazer também, né? E como que a gente pode chegar num equilíbrio desse fazer o que tem que fazer e dar um tempo para a gente não fazer também, né? E tá tudo bem não fazer. Não sei, o que que você acha da gente Então, é quando você partir está daí? é quando você está falando, acho que bate aqui para mim, Lu, assim, essa coisa de, eu não tenho tempo, está muito relacionado às nossas escolhas. Está muito relacionado, porque existe uma necessidade da gente abraçar tudo, fazer tudo e a gente não consegue fazer escolhas. E mesmo essa sensação de parece que eu não fiz nada, eu acho que tem, quem nunca passou por isso, né? De chegar no fim do dia e com aquela sensação de, meu, parece que eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu fiz tanta coisa hoje, mas eu cheguei no final do dia com aquela sensação que eu só corri atrás do rabo, porque eu não fiz nada, não consegui fazer as coisas que era para fazer, né? E eu fico pensando que, assim, está muito relacionado ao que eu estou fazendo, às prioridades que eu estou dando, né? Porque coisa que é muito comum é a gente se perder ali no meio do tempo que a gente tem, né? Uhum. Ou então, né, tem eu estou jogando aqui, mas eu acho que tem muita coisa aqui para a gente colocar em ordem para começar a reflexão sobre esse tema, né? Mas a gente são as prioridades que a gente vai dando nas nossas tarefas diárias, né? Eu acho que quando eu estou atolada de coisas, eu penso que está muito relacionado ali, porque tem algumas pessoas que não conseguem ter tempo vazio. Ai, não sei se a frase ficou boa, mas ter tempo. Ela precisa preencher o tempo inteiro. E aí eu fico um Uhum. questionamento. Quando, quando eu vejo essas pessoas, ou quando elas chegam com essa coisa, aquela pessoa extremamente que corre, que faz coisas o tempo inteiro, o questionamento é: para quê que você precisa ocupar o seu tempo o tempo todo? Para quê? Qual que é o Uhum. problema de você ter um tempo livre? Um tempo para fazer nada, né? Eu acho que isso, o que a gente está falando aqui é da gestão, né, do nosso tempo. E eu fiquei pensando, Darcy, estou te ouvindo, e fiquei pensando que, assim, a gente tem hoje uma oferta muito grande de tudo, né? A gente tem oferta que vem principalmente das redes sociais, né? Então, você tem muita leitura, você tem muito conteúdo, você tem os afazeres, você tem seu trabalho, você tem, né, ou trabalho em casa, ou trabalho fora, você tem os filhos, e além disso, você tem toda essa oferta que chega para você, de coisas para você preencher o seu tempo. Nossa, faz uma leitura, olha esse vídeo, escuta isso, vai ser bom para você, mas também você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Então, você precisa estar a par das notícias. E aí a gente não tem um tempo que você, né, que você fala, não, eu não vou fazer. Porque você tem a sensação também de que você, não sei, está talvez errado, porque você tem tanta coisa para ver e você não está vendo, né? Ou tem algo que está acontecendo e você não está sabendo, e aí a gente não dá conta. Mas eu penso que sim, é uma questão, né, assim, pessoal, mas eu acho que hoje a gente vive neste mundo de informação e de conteúdo muito grande, né? E de cursos, e acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente, né? Que é tanta coisa que a gente tem que está aí para fazer, e quando a gente escolhe não fazer, parece que não, tem alguma coisa errada, né? Como que eu não vou fazer? Que aí é aquele outro ponto, né? Que será que eu preciso mesmo fazer? Né? Será que eu preciso ler tudo? Será que eu preciso ouvir tudo? Né? Eu posso abrir mão e tá tudo bem eu não querer fazer. Eu posso não querer fazer nada. Eu não vou perder, eu não estou perdendo, né? Então eu fico
eu fico um pouco pensando que é essa oferta, é essa cobrança que chega para gente, né? Não sei É. se Eu faz acho que sentido tem, isso. eu acho que tem, faz sim, eu acho que tem essa cobrança que é uma cobrança externa. Eu vou dizer que é uma cobrança externa, porque de alguma forma está se mostrando ali coisas que são importantes da gente fazer, e aí uma cobrança interna onde eu tenho que, né? Eu tenho que fazer, e aí eu me atolo de coisas que eu preciso fazer, só que eu não dou conta, e aí se eu não dou conta, eu fico mal por não dar conta, e muitas vezes a gente acaba adoecendo, né? Só que quando a gente faz isso, a gente acaba não entrando. Sei, eu fiquei pensando nisso, que assim, muitas vezes a gente está com tanta coisa para a gente fazer que a gente não tem tempo de fazer as coisas que dão prazer, não dá tempo da gente olhar para a gente, não dá tempo da gente aproveitar as coisas simples porque a gente precisa fazer, a gente precisa. E Uhum, aí vem assim, de que forma eu estou ocupando o meu tempo? uhum, Que uhum. eu acho que o filme me trouxe muito isso, né? De que forma a gente realmente ocupa nosso tempo. É, assim, eu acho que isso que você falou de é, de estar muito no externo, né? A gente acaba escolhendo por conta dessa demanda, dessa oferta, a gente acaba escolhendo muito o que está fora, né? E aí, se voltar, né? Se eu me volto para mim, eu saio desse mundo de informação e eu volto para mim, parece que tem alguma coisa errada, não sei, me veio um pouco essa sensação. A gente perdeu, na verdade, essa capacidade do não fazer, do não ouvir, né? Não é que do não ouvir, do silêncio, que é um tema, né, que a gente falou recentemente, e eu fico pensando, fiquei lembrando de algumas cenas aqui. Não sei, por exemplo, na praia. Para mim, praia é um lugar que é para não fazer nada. Assim, quero ir lá, sentar naquela cadeira, quero ficar ouvindo o barulho do mar, quero ficar só olhando para o mar. É um lugar para não fazer nada. E eu me incomodo muito quando vem uma caixinha e eu ouço uma música muito alta, ou que tem alguém que está ali e joga e vem uma bola. E eu penso, gente, aqui é um lugar para não fazer nada, eu não quero fazer nada. Porque eu não fazer nada, eu já vou fazer, né? Eu já estou fazendo. Ah, mas você não vai fazer nada? Não, eu já estou fazendo. Eu estou aqui, né? E até essa capacidade que você falou do simples, né? Perceber ali o tempo, aproveitar, sentir o prazer daquela coisa simples, né? De simplesmente bater um papo aqui com uma amiga, tomar um café, pegar um chá, ler um livro, né? Isso parece que ficou uma coisa assim que não tem valor, porque o valor é conhecimento, informação, produtividade, Então, né? Lu, mas quando a gente entra nisso que você está falando, né, essa coisa do valor, que é você produzir, é você ter conhecimento, que são coisas importantes? São coisas importantes, mas para quê? Né? São coisas, para que eu estou fazendo isso? E aí entra numa coisa que, assim, o quanto a gente está fazendo milhões de coisas, mas a gente não está. Como que eu vou falar isso? Isso, né? Bom, eu vou falar e depois, se não ficar claro, você me ajuda. Mas eu estou fazendo um monte de coisa, mas na verdade eu não estou. Porque eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Que é a O era da presente, né? Eu não ansiedade, estou no presente, que né? é essa era que a gente está vivendo, né? A era onde eu tenho que me atolar de informações, onde eu tenho que me atolar de atividades, só que enquanto eu estou atolada de atividades, eu não estou aqui. Quantas vezes se pega um livro, lê, e depois assim, o que foi que eu li mesmo? Por quê? Porque eu estou lendo, mas eu estou pensando no que eu vou fazer com aquilo que eu li, ou eu estou lendo e estou pensando no supermercado que tem que fazer. Ou seja, você não está aproveitando, né? Como você está numa viagem, num lugar lindo, maravilhoso, e você está preocupado em.
ficar aqui para mostrar na rede social. Que tudo bem, eu faço isso também. Eu também tiro foto, eu também faço isso. Não estou dizendo que eu não faço, mas muitas vezes você não vive o momento. Você não consegue viver o momento, porque Uhum, uhum, você está você tá preso em outra fase, em uhum, outro momento. E eu acho que assim, esse filme me chamou muito por conta disso, né? Acho que a gente não vai precisar ficar falando do filme aqui, não vamos dar spoiler. Vale a pena assistir, gente. O filme chama Já Era a Hora, mas que é essa história, ele completa, parece que ele acorda sempre um ano depois, ou seja, o que que eu vivi neste um ano? E quantas vezes a gente chega, a gente tem uma live que a gente fala da síndrome de dezembro, lá atrás a gente fez, não foi, Lu? E uhum, agora eu uhum, lembrei dela, eu ia falar uma, lembrei dela. Porque quantas vezes a gente chega no final do ano, a gente entra em dezembro, e a hora que você entra no shopping ou entra nas lojas, fala, Natal, tudo enfeitado com Natal. E qual que é a sensação que dá? Gente, o ano passou, uhum, o ano uhum, acabou. uhum, uhum, Como assim? Acabou. Eu uhum, não vi o ano passar. E a gente não viu mesmo. Então, eu acho que está muito relacionado a isso que você está falando, da quantidade de coisas que a gente assume e coloca no nosso dia a dia, onde a gente não consegue realmente viver um dia de cada vez, viver o tempo ali. Porque eu estou uhum, sempre ali olhando para o relógio, né? O relógio cronológico, que ele a gente não tem como mudar. A gente tem como mudar a forma como eu lido com ele, mas ele eu não tenho como mudar. uhum. Não é? Essa sensação eu tenho muito. De, já? Hoje já é sexta? Como assim? O final de semana já acabou? Como assim? Olha só, já estamos em outro mês. Como É, assim? é. E aquela sensação que a gente não só não viu passar, mas que a gente não aproveitou também, né? E acho que isso que você está falando, né, de tá presente, e o que você falou lá no início, daquela sensação de que, eu queria que o tempo, né, parece que o tempo passa mais rápido, ou parece que o tempo passa mais devagar, que é essa sensação do ritmo, né? É o ritmo. Então, quando a gente sai dessa, a gente que mora, né, que é urbana, né? A gente que mora na cidade grande, a gente vai para esses lugares que as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, as pessoas têm um outro ritmo, aí você até demora, né, um pouco para entrar no ritmo dessas pessoas, mas quando você entra, você fala, nossa, olha, aqui o tempo passa mais devagar, e é verdade, porque a gente está mais devagar, né? A gente está Porque mais você está lento, a gente está vivendo com o tempo, né? está vivendo, tem menos informação, ali acontece uma coisa de cada vez, então realmente diminui esse ritmo mental, diminui esse ritmo interno, né? E é isso que a gente precisa tomar cuidado, porque hoje a gente vive numa sociedade ansiosa, é isso, a gente não diminui o ritmo, né? Então, acho que é essa sensação do tempo passar mais rápido, do tempo passar mais lento, porque eu estou mais lento e eu estou mais presente, né? É interessante que, assim, hoje a gente tinha marcado de gravar aqui para falar sobre o tempo, e hoje de manhã, eu entrei no Instagram e eu vi o post de uma garota que eu conheço do psicodrama, e ela pôs um videozinho que ela estava falando sobre o tempo. Eu falei, olha, é a coisa, né? Ela falando sobre o tempo, e ela fala uma coisa ali, né, que eu achei bonita a forma como ela fala, e eu acho que fez muito sentido para mim. Ela fala que o tempo é um presente que a gente tem, que todos nós temos, ganhamos, é um presente que nós ganhamos, né? E o que que a gente faz com este presente que a gente ganha, né? Quantos presentes a gente deixou de abrir? Não é exatamente isso que ela fala, né? Exato. O texto a fala dela é sobre o tempo como um presente. E aí, para mim, eu falei, nossa, é muito isso mesmo, né? É o tempo presente. E É o tempo quantas vezes a presente. gente, neste presente que a gente tem de estar ali sentada, nós duas, sentadas num café, tomando um café e batendo papo, e às vezes a gente não está ali, a gente está
no, Pensando no que vai fazer depois, eu estou atrasada para ir embora, eu estou, né? Exato, ou eu estou no celular pensando em outras coisas, fazendo É, outras coisas e não estou nesse tempo, né? O é, presente realmente que eu ganhei de estar ali com você, eu não estou recebendo, né? Não estou vivendo é. ele. Eu achei muito interessante esta analogia, olhando de uma forma mais metafórica, fez muito sentido, né? E realmente é só isso que existe, né, Odais? Quando você falou no começo, né, o tempo, o que que é o tempo? O tempo existe, o tempo não existe. Ele existe quando ele está acontecendo, né? O presente é o que existe, né? É, Só existe isso aqui que está acontecendo agora, é. né? É. E tem essa coisa, assim, a gente está falando muito do se atolar de coisa, Hum, quando a gente fala de tempo, mas tem essa coisa de, o tempo passa rápido, o tempo passa devagar, né? Que lá no começo eu até falei, quando aquela sensação de quando você está fazendo uma coisa chata, né? Ah, sei lá, vai fazer prancha, fica um minuto é uma eternidade. De fazendo prancha. E para outras coisas é muito rápido, né? Então, como é relativo isso. Né? Mas quando a gente pensa nisso, tem a coisa da gente não querer viver algumas coisas, e você quer que aquilo passe rápido, né? Aí vem alguns filmes, como a gente fala sempre de filme, e aqui a gente foi inspirada por esse filme. Primeiro vem o Clique, né? Lembra do hum, Clique, um filme mais antigo, que ele, controle remoto, onde ele passava o tempo? Que coisa triste, porque é muito triste aquilo, porque ele deixa de viver, né? O já era hum, hora, de alguma forma, traz isso também, o quanto ele deixa de hum, viver as hum, relações, né? hum, Como as hum, relações ficam comprometidas porque você não está no aqui e agora, você não vê o crescimento do seu filho, você não está no momento presente. Por quê? Porque você quer que aquele tempo passe rápido. Ou você não quer viver aquilo porque você precisa viver outra coisa. E aí tem a série, uma série mais recente, pelo menos para mim, que eu assisti faz pouco tempo, que é Ruptura, né? É Ruptura, Lu. Você não assistiu, mas assiste, porque ela é muito, muito legal e ela traz um pouco isso, e que me gera uma certa angústia, porque eles são divididos, né? Ali, a minha parte interna, que é aquela que está trabalhando, e a parte externa, que é aquela que vive o mundo lá fora do trabalho. Quantas vezes a gente não vive isso, né? E aí é muito interessante porque tudo vem por um elevador. Aí ele entra no elevador e aí ele volta a ser o externo. E ele não sabe de nada que estava acontecendo ali dentro. Aí é um momento, aí ele passa a noite ou o final de semana, hum. e a hora que ele volta, que abre, ele é o interno. Então, para o interno, ele não saiu dali, porque a mente dele continuou como se ele entrou no elevador e ele já está de volta. E quantas vezes isso não acontece? A sensação, olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo, parece que eu dormi aqui, a gente às vezes não brinca, dormiu aqui, É, né? é. Uhum, Esta uhum. sensação, por quê? Porque assim, o quanto a gente tem dificuldade de viver o momento. E aí o tempo passa de uma forma que a gente não percebe. Quando você vê, você está no mesmo lugar de novo, e aí você já teve as suas férias, ou você já teve o final de semana, mas como você Você não conseguiu está viver? inteiro, né? Você não está inteiro naquele momento, né? Nem no Exato. momento que é um momento mais difícil, de dor, de sofrimento, que você tem que passar por aquele processo, você não está inteiro ali e você também não está inteiro nos momentos bons da vida, né? Que você está ligado em outra coisa. Então, acho que é isso mesmo, né? Eu não assisti a série, mas você está falando o nome é Ruptura. É isso, né? Uma parte sua só que está em determinados lugares, né? É isso de não estar inteiro, né? De não estar inteiro, de não viver o momento presente. E Aham. isso é adoecedor. Adoecedor, porque as pessoas adoecem, né, com isso, com essa dificuldade de estar no momento presente. Eu penso que, assim, pelo menos a minha inspiração, Lu, quando a gente resolveu gravar esse vídeo em cima do filme que inspirou, o mais forte para mim
está relacionado a isso, a gente poder viver o presente, estar no momento presente. Porque quando eu me Uhum, atolo de coisas, eu vou viver tantas coisas, eu não tenho tempo para as coisas que me dão prazer, eu não tenho tempo para estar aqui agora, porque quantas pessoas elas estão ali vivendo estão ali no momento de um jantar com a família, ou estão, só que estão resolvendo questões de trabalho, estão resolvendo outras coisas, ou seja, elas não conseguem estar inteiros da forma como você falou, não conseguem estar inteiros naquele lugar. E aí o tempo passa e eles não viveram aquilo, uhum, né? Então, o uhum. quanto é importante eu conseguir fazer uma coisa de cada vez, para estar inteiro realmente em cada coisa que eu faço, para É, não adoecer. Mas é um grande desafio isso, né? e aí, assim, acho que tem até uma pergunta, né, Odais, que acho que vale a gente falar aqui também, que é, que é aquele caminho do meio, né? Que eu falei, como que a gente vai fazer então as nossas escolhas? Já que eu tenho tanta oferta de coisas legais que estão aí para aproveitar, eu tenho tanta necessidade também de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e eu tenho também os meus deveres, então como que eu vou escolher se eu tenho só ali, nem 24 horas, né? Porque a gente dorme 8 horas, né? Teoricamente a gente dorme. Então, como que eu vou escolher, né? E aí, assim, o que que eu estou disposta a abrir mão? O que eu vou abrir mão? Porque eu vou ter que abrir mão. Não É, vai dar para para falar, escolher. você tem que abrir mão, né? Então, assim, como que a gente vai levar em consideração o que para fazer as nossas escolhas? Do que a gente está disposto a abrir mão, E né? esse é um grande desafio, né? Quando a gente tem que perceber que nós não temos condições de assumir tudo e de fazer tudo. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós temos que fazer escolhas. E essa é a parte muito difícil, porque o ser humano, de uma forma geral, a gente não quer perder. Uhum, Então, eu não quero abrir mão, uhum, né? Já uhum, vem nisso, uhum. quer dizer, vem até no que o Freud falava sobre a castração, né? Quer dizer, se eu abrir mão, eu estou tendo uma perda, então eu É, não quero perder, uhum, uhum. mas a gente vai ter que abrir mão. A gente vai ter que abrir mão. Eu acho que, sabe, eu fico pensando aqui, né, como é que a gente vai, qual vai ser o nosso guia, né, para a gente, eu vou abrir mão disso, eu vou escolher aquilo. É, depende do que a gente quer, depende do que a gente quer ser na nossa vida, né? Quem eu quero ser, né? O que que eu quero para mim? Isso aqui está de acordo com o que eu quero, né? Isso é bom também, é legal também, mas está de acordo? É isso que eu quero para mim? Essa é a pessoa que eu quero me tornar? Né? É isso que vai me fazer bem? Então, acho que é assim, acho que é esse o caminho para a gente ir escolhendo, né? Porque a gente não vai escolher também só porque é gostoso, porque é ruim, porque é bom. É assim, o que que tem a ver comigo? Né? Quem eu É sou? o O que eu quero para caminho, né? mim? É o caminho. Tem aquele autor, Christian Barbosa, acho que é Christian Hum, Barbosa, do livro A Tríade do Tempo, né? uhum, É, é muito interessante, porque ele traz nessa tríade, né, a forma como a gente administra o nosso tempo, né? E aí ele fala o quanto, normalmente, eu já fiz alguns os testes que ele ensina ali fazer, tem alguns testes até na internet, e eu já fiz com grupos, e normalmente, como é comum as pessoas terem a primeira escolha é aquela que ele fala do apagar incêndio, são as urgências. Então, o seu dia é feito de urgência, onde você fica fazendo tudo que é urgente, tudo que é urgente, né? O quanto isso realmente acontece, né? Ou então aquelas pessoas que ocupam a maior parte do seu tempo fazendo coisas para o outro e não para si. Então, ela dedica a maior parte do seu tempo para o outro, fazendo aquilo, e aí vem aquela sensação, que ele traz isso no livro, que aí vem essa sensação que você falou no começo,
da gente chegar no final do dia e ter aquela sensação de que a gente não fez nada, por mais que a gente tenha feito coisas o dia inteiro. Por quê? Porque eu Uhum, passei o dia inteiro fazendo coisas que me pediram. Ah, você pode me ajudar nisso? Ah, você pode fazer. Então, eu fazendo coisas para os outros e não aquilo que realmente é importante, porque aquilo que realmente é importante para mim, o que que é importante para mim? Aquilo que vai me trazer algo, aquilo que vai me trazer algum benefício. E isso a gente deixa uhum, de lado. E isso você uhum. coloca como último lugar. E aí, Odace, quando a gente faz uma. Se a gente fizer, você está falando, né, da pessoa que acaba fazendo mais para os outros, se a gente fizer uma checagem ali, isso eu já até falei com alguns pacientes, checagem da tua agenda. O que você fez de manhã, o que você fez à tarde, né? O que que você fez à noite, porque às vezes a pessoa nem se dá conta de que ela não está fazendo para ela. Ela nem se dá conta de que aquilo que ela está fazendo tá de acordo com aquilo que ela quer, tá, porque às vezes ela não se dá conta, às vezes a gente não se dá conta, né? E eu acho que existem algumas expressões que a gente não percebe que são perigosas quando a gente fala de tempo, que é assim, hoje o dia rendeu. Depende, né? Rendeu, como é o dia rendeu? Eu fiz muitas coisas, o que que eu fiz, né? Ou então assim, eu perdi o meu tempo fazendo tal coisa, ou então eu não estou aproveitando o tempo, porque o tempo, já que é um presente, já que a gente ganhou, é um investimento, né? Eu vou investir o meu tempo como? Né? Às vezes o que eu estou pensando que é uma perda, é um investimento. Ou ao contrário, eu estou achando que eu estou investindo no tempo, que isso vai ter um retorno para mim, e eu realmente estou jogando fora, né? E talvez isso até seja um assunto para um outro vídeo, mas eu acho que é isso que é importante, a gente ficar, não só viver o presente, mas ficar atento, né? A essas escolhas, o que realmente eu estou fazendo, né? O que, que é o dia rendeu? Eu posso fazer muitas coisas e no final eu tenho essa sensação, poxa, mas tudo que eu fiz não, né, não acrescentou muito para mim. Então, acho que é uma gestão mesmo de gestar o nosso tempo, né? Fazer as escolhas para que a gente tenha essa sensação de que realmente a gente está vivendo, né? É, porque quando você fica fazendo só pelo outro, você não vai ter essa sensação, né? Realmente. Porque sempre vai ficar uma sensação de que tem coisas que você precisa fazer e que você não está fazendo, né? E o que Uhum, será? É, eu acho que vale a gente começar a pensar assim, quanto tempo eu gasto fazendo pelo outro e quanto tempo eu gasto fazendo para mim? Acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu acho que talvez seja um dos primeiros passos para a gente modificar isso. Não é que você não vai fazer para o outro, você vai continuar fazendo porque é bom a gente fazer pelo outro também. Só que o outro não pode estar na nossa frente. Eu acho que muitas vezes as pessoas fazem isso porque tem medo. Eu já ouvi várias pessoas falando, eu não quero ser egoísta. Como se olhar para si e fazer coisas para você mesmo significasse egoísmo. E não é, né? É óbvio que não é. Então, é você poder olhar e fazer as coisas que são importantes para você. Você não vai deixar de fazer pelo outro, ajudar o outro, mas precisa fazer para você. Então, eu penso que talvez seja um dos primeiros passos aí para começar na administração. Quando você vai começar a administrar a sua vida, o seu tempo, no sentido de planejamento, aquela coisa toda chata que, mas que é importante ser feita, sim, você tem que colocar o tempo para você. Você tem que colocar as suas prioridades. Você tem que colocar o tempo de fazer nada. Você tem que colocar, uhum, você tem que colocar isso tudo. Isso é uhum, importante. E um uhum, outro caminho, outro caminho não, eu acho que não é, não chega a ser outro caminho, mas é uma outra ação que eu vejo como extremamente importante, é você é, começar a exercitar o momento presente. Esse é o mais desafiador de todos.
exercitar o momento presente. É super desafiador. Acho que é um treino, né? Isso acho que é um treino. Quando a gente fala, um dos exercícios para a gente aprender a fazer isso é a meditação, É a né? meditação. É essa atenção. E quanto é difícil, né, esse meditar. E quando a gente está falando meditar aqui, eu imagino que a gente não está falando dessa meditação, porque a gente não é, né, nenhum monge que vai ficar ali meditando, não é disso que a gente está falando. A meditação que a gente está falando é ficar ali 10, 15 minutos, né, consciente da respiração e acalmando a mente, acalmando o coração. Se a gente conseguir fazer isso 15 minutos todos os dias, a gente já está treinando. E como é difícil, né? E como às vezes as pessoas chegam para a gente e falam, não, não, mas é primeiro que eu não consigo, porque minha cabeça não para, isso não tem tempo, né? Eu não tenho tempo para meditar. Eu já levanto correndo, eu já faço tanta coisa, ainda vou ter tempo para meditar. Olha que coisa contraditória, né? O tempo, a meditação é justamente para a gente aprender a lidar com o tempo, né? Então, acho que talvez o primeiro passo, né, o primeiro exercício é quanto que eu consigo ficar um pouco quieta, respirando um pouco aqui, né? Isso já é É, um e assim, eu acho exercício. que fazer a meditação, eu acho que é algo essencial para tudo, porque os estudos estão mostrando o poder que ela tem em cura de muita coisa, que funciona, em alguns casos, muito melhor do que muitos medicamentos, né? Mas se você lê o Atenção Plena, né, ele mostra uma série de atividades que não são atividades de meditação, para quem acha que no primeiro momento isso é muito difícil, mas são atividades de atenção onde você vai voltar para o momento É. presente, é você ter atenção em cada atividade que você vai fazer, é você sair numa caminhada e conseguir naquela caminhada contemplar o que está em volta, porque quantas vezes, Lu, você sai de um lugar e vai para o outro, de repente você, nossa, já cheguei. E Um você nem piloto se deu conta, automático. você não lembra de ter passado. Nossa, né? Isso daqui é uma coisa nova que você não, você não presta atenção. E você poder sair numa caminhada e prestar atenção em cada detalhe que está ali, é ter atenção em cada passo que você dá, as sensações no seu corpo, então, isso tudo é um exercício de estar no presente. Eu participei de um grupo do Atenção Plena, né, onde o rapaz estava fazendo a formação, e aí eu participei do grupo, onde a gente fez 8 semanas de mindfulness, né? E aí, um dos exercícios era este, e ele pedia para a gente prestar atenção na nossa Sim. rotina. Né? Tipo, aí uma das coisas do exercício que ele falou para a gente fazer, ele falou assim, quando você for escovar os dentes, no lugar de escovar os dentes, assim, escova com a outra mão, né? Escova com a outra mão. Faz esse Uhum. exercício de fazer diferente. Por quê? Porque se eu não sou canhota, né? Então eu escovo com a mão direita. E se eu começo com a esquerda, eu não vou poder fazer de uma forma automática. Eu vou ter que fazer prestando atenção no que eu estou fazendo. Porque Uhum. quantas vezes uma coisinhas simples, básicas, que já aconteceu comigo, é do tipo, sei lá, você entra no banho. Vai lavar o cabelo. Nossa, mas eu já passei creme, eu já fiz isso, né? Nossa, né, o sabonete diferente para o rosto. Eu já lavei, eu já fiz. Às vezes faz 2 vezes, porque você nem. Por quê? Porque você está ali no É. banho, o chuveiro é um ótimo lugar para você pensar na vida. Aí você está em todo lugar, menos ali. Então, são Uhum. exercícios simples para quem tem dificuldade de meditação, é você só trazer sua atenção para cada atividade que você está fazendo, atividades do dia a dia, da sua rotina. Presta atenção, esteja presente. Então, quando você vai fazendo, no começo isso é difícil, mas aos poucos isso daqui vai tornando algo mais, mais simples, né?
Eu acho que é um caminho bom para a É gente um começar a caminho. cuidar do nosso tempo. É. Eu acho que é claro, né, Odais, a gente existem coisas, ou a maioria das coisas que a gente acaba fazendo no automático e que sim, né, você não vai ficar o tempo todo presente, prestando atenção em tudo, porque é humanamente impossível, a gente não dá conta, né? Mas pensar, né, escolher momentos e que assim, tem até a história do comer, a gente poderia falar várias coisas aqui, né? Assim, do comer, do praticar exercício, né? Hoje fala-se bastante da musculação, da musculação consciente, que tem, isso já foi mapeado, né? Quanto que você aproveita muito mais, o seu corpo tem muito mais benefício quando você pratica o exercício com atenção no seu corpo, prestando atenção no que você está fazendo, no movimento, né? A yoga já tem essa proposta, mas na musculação normalmente as pessoas vão, colocam aquela música alta, né? Porque também já não gosta muito, então já vai lá, tem que fazer aquilo, então distrai a cabeça, mas o ideal é que que faça prestando atenção no movimento que o seu corpo está fazendo, né? Então você pode escolher, acho que isso que você falou é maravilhoso, assim, escolha pelo menos algumas partes do dia ou algumas coisas que você vai fazer com atenção, É igual né? tem gente que fala assim, né? Meu, mas eu ando para chegar até o metrô, por exemplo, todos os dias eu ando X, então eu já faço uma super caminhada. E aí eu pergunto, e como que é essa caminhada? Né? Porque ela pode ser válida sim como um exercício, mas vai depender de como você está fazendo. Mas Uhum, a uhum, forma como você está fazendo essa caminhada, ali para chegar, para o quê, ela não funciona como exercício, ela não vai ter o resultado que seu corpo precisa, né? Que é diferente de você, sim, eu sair para fazer, mesmo que seja para ir até o metrô para ir trabalhar, mas você sai com o objetivo da caminhada, prestando atenção, como um exercício, aí ela tem esse resultado. uhum, Eu acho que é muito isso. E eu acho que disso tudo que a gente está falando, né, Lu, eu fico muito, acho que a gente precisa, é um tema extremamente importante, a gente seguiu por vários caminhos essa nossa conversa aqui, né, vários caminhos, mas eu acho, para mim, o principal que fica, que aí eu volto no filme, que foi o que me tocou, um filme simples, um filme que tem outros iguais, que seguem a mesma ideia, mas que para mim me toca e é a forma como a gente escolhe viver a nossa vida. É a forma como a gente escolhe dentro do tempo que a gente tem. Porque quanto tempo a gente tem? Eu não sei, não faço ideia. Eu posso ter anos, como eu posso ter minutos. A gente não sabe o tempo que a gente tem. Só que o tempo que eu tenho, de que forma eu vou viver? Então, a questão é essa reflexão que a gente precisa ter e que a gente tem uhum, tanta dificuldade, né? A Ana Cláudia Arantes, ela fala muito sobre isso. Ela fala o uhum, tempo inteiro sobre isso quando ela vai falar sobre luto, sobre morte. é, Sim, é, é a forma como eu é, quero viver o tempo que eu tenho. Afinal, a história é quanto tempo o tempo tem? é, É, sim, como que eu quero viver este tempo que eu tenho? E uhum. será que eu vivo? Que você falou alguma coisa sobre isso, né? Então, será que a gente está vivendo no tempo que a gente tem? Ou será que a gente está. Você correndo atrás do tempo e aquela sensação de que sobrevivi, de ser um sobrevivente, né? A gente vive ou sobrevive, né? Muitas vezes eu me sinto assim. Muitas vezes eu falo, caramba, né? Eu estou correndo atrás do tempo e não estou É, vivendo realmente o tempo. E é muito uhum, ruim. E a gente sente muito isso, principalmente quando a gente perde alguém. E alguém próximo da nossa idade fica muito mais forte. Fica muito mais forte. Você é, fala, cara, que vem essa sensação da finitude, né? Você fala, nossa, acaba, né? caramba, e o que eu estou fazendo? Como que eu estou vivendo? Que Uhum, pode acabar uhum, daqui a pouco. A gente pode terminar de gravar aqui e é, acabou.
é. A gente não tem essa resposta, né? Então, de que Uhum, forma a gente uhum, quer viver? Para mim, é o que, é. dentro de tudo isso que a gente está falando, isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito para começar a trazer mais a nossa cabeça para, né, aqui para nossa mente junto realmente do nosso corpo, para o momento presente, Uhum, vivendo, aproveitando cada minuto, priorizando realmente as coisas que são importantes para a gente, né, olhando, vivendo os momentos, enfim, formando memórias afetivas, né? Então, eu acho que dentro do tempo, acho que isso é extremamente importante. a gente precisa fazer as pazes com o tempo, né? O tempo não pode ser nosso inimigo, né? Total, total, de Acho forma que isso alguma. é, para mim fica muito isso, assim, a gente precisa fazer as pazes com o tempo, É, né? é. Tem uma música da Pitty, né, que ela diz assim, não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para a semana que vem, porque a semana que vem pode nem chegar. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está Uhum, falando. uhum. Eu acho, eu acho essa frase assim maravilhosa, que leva a gente para uma É, super reflexão de tudo isso aqui que a gente está falando, é, né? Então, vamos isso aí. refletir sobre isso, né? Mais alguma coisa, Lu? Sobre o tempo? Mais um monte de coisa, né? Acho que teria uma... Coisa, mas acho que para hoje, para esse vídeo, eu acho que já tá, Já eu acho deu. que já tá suficiente. Então, Acho que a vamos gente já pensar. provocou aí, a gente já É, provocou algumas reflexões, né? reflexões, inclusive na gente. Uhum, Inclusive na gente, né? uhum, Então vamos pensar o que que a gente tem feito com o nosso tempo, quanto a gente tem aproveitado realmente o nosso tempo. uhum. É isso, gente. Hoje a gente fica por aqui, então. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, tenham curtido. E até o próximo. Super beijo a todos. Beijo, gente. Até a próxima.